Olá, eu sou o professor João Elias. Na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante para os nossos tempos. É a produção teórica do sociólogo alemão Norbert Elias. A essa aula nós demos o nome de Homens e Ideias do Século XX na perspectiva de Norbert Elias. Esse sociólogo estudou temas relevantes que estavam importando para a sociedade do seu tempo e que ainda hoje nos preocupam, como a comunidade, questões que nos envolvem para nós desenvolvermos relações mais estáveis e, como parte da sociologia, ele estudou então aquilo que estava tratando da vida humana em sociedade, principalmente naquele momento em que a urbanização se tornou algo muito importante e mudou o modo do ser humano de viver, o que tinha acontecido anteriormente na área rural, agora acontecia na área urbana. Nesse espaço urbano, houve muitas transformações. O ser humano precisou se adaptar à vida em sociedade no espaço urbano e isso trouxe muitas modificações nas relações interpessoais, nas relações com os meios de comunicação e com a ciência. A sociologia, particularmente, é uma ciência que vinha se desenvolvendo desde o século XIX e que durante o século XX ganhou grande repercussão e muitas pessoas da área acadêmica se voltaram ao estudo sociológico de temas da modernidade e do tempo em que nós vivíamos. A sociologia, na verdade, ela se funda com os clássicos, né? Marx, Weber e Durkheim, que durante o século XIX e XX, no início do XX, desenvolveram os conceitos essenciais para a estruturação desta ciência. A partir disto, os intelectuais do século XX desenvolveram novas perspectivas para entender aquelas novas configurações que havia na sociedade e que iam interferir no modo de nos relacionarmos. O Norbert Elias é um sociólogo alemão, como eu falei no início, que vai ter uma produção que não vai ser reconhecida por um bom espaço de tempo e que vai ter uma produção dividida entre Alemanha e Inglaterra por questões sobre as quais nós vamos falar um pouco. O Norbert Elias é contemporâneo de outros sociólogos e filósofos mais conhecidos aqui para nós brasileiros, como Theodor Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, que ganharam notoriedade durante o seu tempo de vida pela obra que realizaram e pelo seu papel de discussão da cultura contemporânea, né? Tanto nos Estados Unidos, lugar para o qual muitos deles emigrou, quanto na Europa, eles estiveram na linha de frente da discussão do papel das novas tecnologias, das relações na sociedade de massa e fizeram parte dessa discussão mais profunda. Já o Norbert Elias não teve, naquele momento, a mesma aceitação que esses autores. Então ele ficou, como se diz, à margem desse modelo de discussão teórica sobre a sociedade. Então, alguns o consideram um outsider, ou seja, alguém que estava fora dos parâmetros e fora daquele sistema de produção de ideias e de discussão dessas ideias no âmbito acadêmico. Apesar dessa configuração, nós vamos ver que ao longo da vida ele acabou tendo um reconhecimento pelo seu trabalho que foi posterior. Mas vamos ver um pouco da vida do Norbert Elias, que tem muito a ver com o tipo de trabalho que ele fez. A primeira coisa é que ele tem muito marcado a questão da guerra. Quase todos os cidadãos que viveram a primeira metade do século XX, tem as duas grandes guerras como uma referência muito importante. E o Norbert Elias era ainda adolescente e participou da Primeira Guerra Mundial, trabalhando com sistemas de comunicação que estavam engatinhando naquele momento. Ele não foi para o fronte de guerra, mas ele participou efetivamente da Primeira Guerra Mundial. E depois, quando vem a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, quando a ascensão do nazismo, ele, como outros que nós citamos anteriormente, que era alemão e judeu, ele foi perseguido e precisou exilar-se, né? Ele seguiu um caminho diferente da maioria, a maioria foi para os Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra, um país que conseguiu proteger aqueles que procuraram abrigo por lá. Então ele fugiu do nazismo e a partir de 1935 ele viveu na Inglaterra e produziu boa parte da sua obra na Inglaterra. E por isso, apesar de alemão, uma parte da obra que ele produziu está escrita originalmente em inglês. Uma coisa que caracteriza também a abordagem do Norbert Elias é o fato dele ter várias formações. Veja, ele fez e concluiu cursos de medicina, filosofia, sociologia e psicologia. Então ele conseguiu interagir entre as ciências humanas e sociais e as ciências médicas. Então ele conseguia ter uma abordagem que ia além de uma observação só de comportamento ou individual ou público. Então a produção dele ela é basicamente sociológica, mas ele tem produção também na área da psicologia e da filosofia.
Na sociologia, ele criou alguns conceitos que são relevantes para o estudo da sua obra. A primeira é teias de interdependência. Ele procura desenvolver a ideia de que todos nós dependemos uns dos outros numa sociedade urbana industrial de massa. Então, criamos interdependências que formam essa grande teia que é a comunidade. As configurações, quer dizer, como é que nós configuramos a nossa presença na sociedade e como é que a sociedade se configura como um todo. As redes, né, que se instalam nessas teias de interdependência, e o homo clausus, uma expressão que ele usa para criticar esse homem que fica preso aos conceitos da modernidade, que não consegue se sentir livre para atuar na sociedade. Então, é uma crítica, né, a um modelo de sociedade que mantinha o homem preso a determinados valores. E ele foi um crítico desses valores tradicionais e sempre criticou essa forma de viver muito tradicional e acomodada de uma parte dos seres humanos e da sociedade. A carreira do Norbert Elias também demorou muito para decolar. Apesar dele já nos anos 30, ele ter sido um assistente do Karl Mannheim na Universidade de Frankfurt, ele não conseguiu logo o espaço acadêmico para trabalho e para publicação das suas obras. Tendo atuado em diversas universidades, na Alemanha, na Inglaterra, em Gana e, posteriormente, na Holanda. E ele efetivamente conseguiu se estabelecer como sociólogo, como professor e como autor na última fase da sua carreira, que foi em Amsterdã, na Holanda. Então ali ele se instalou, criou grupos de pesquisa e a sua produção, que vinha desde os anos 30, começou a aparecer publicamente para a sociedade. Então, como eu disse, durante quase 40 anos ele defendeu o doutorado nos anos 20, 30, e durante quase 40 anos a obra dele permaneceu praticamente desconhecida e sem ser publicada, conhecida apenas num pequeno espaço acadêmico. E a partir dos anos 70, ele começa então a ter uma legitimidade maior, começa a ser ouvido pelas pessoas e começa a haver então a publicação dos seus livros. Isso aconteceu em boa parte porque, como ele mesmo afirmava, ele não seguia modismos de época e ele nunca se curvou a esses modismos e aquilo que era estabelecido pela ciência dentro do modelo em que ele estava. Então ele procurou ter um caminho próprio e por isso foi classificado, como eu disse antes, como um outsider. E ele basicamente, durante toda a vida, que foi uma vida longa, ele combateu o que ele chamava de maneira tradicional de pensar. Ele achava que a ciência precisava buscar o novo, precisava entender o passado, mas não podia se abster de criticar aquilo, de procurar novas relações. Então, isso foi uma coisa que ele fez durante toda a vida e que custou a ele muitos problemas, porque o modo tradicional de pensar, a maneira tradicional de pensar, era o que era dominante em todo esse tempo, e ele então continuou sendo, mesmo no período final da sua carreira, alguém não muito aceito pelo establishment, né, pelas ideias dominantes. E por isso considerado um outsider. A sociologia que ele desenvolveu ficou conhecida como sociologia figuracional, que foi desenvolvida por ele para entender como que as figurações, como é que as figuras que nós estabelecemos se relacionam no espaço de vida, na sociedade urbana industrial de massa, e esse é um tipo de discurso que, mesmo tardiamente, foi incorporado ao espaço acadêmico, inclusive aqui no Brasil. Bom, nós terminamos aqui o estudo da obra do Norbert Elias, um sociólogo que, durante 50 anos, estudou questões que são importantes até os nossos tempos, como as relações, como o modo tradicional de pensar. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse autor e que você possa aprender mais consultando o material didático da disciplina. Até uma próxima. Olá, eu sou o professor João Elias Neri. Nessa aula, vamos apresentar as ideias do sociólogo Norbert Elias, sua trajetória pessoal e a importância do seu trabalho para a sociologia, inclusive em nosso país, o Brasil. Norbert Elias produziu conceitos importantes e contribuiu para questionar ideias estabelecidas, o que deu a ele algumas dificuldades para se inserir no mundo acadêmico em sua época. Sua obra permaneceu pouco conhecida até os anos 1970, quando sua sociologia figuracional começou a integrar os debates acerca de temas relevantes para a sociedade de seu tempo.
No século XX, houve inúmeras transformações em todos os campos da vida humana e a ciência esteve no centro dessas transformações. Nesse contexto, a sociologia buscava explicar a nova sociedade urbana e industrial de massas que substituía a tradicional sociedade rural. Norbert Elias foi contemporâneo de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Mannheim e Walter Benjamin, sociólogos de grande importância no século XX, porém não teve aceitação acadêmica desses autores. Sua trajetória é semelhante à de Walter Benjamin, que também não conseguiu espaço no mundo acadêmico, porém tem uma produção reconhecida posteriormente. Alguns aspectos da vida pessoal de Norbert Elias são relevantes para entender a sua obra. Entre outras coisas, é importante entender que ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele exilou-se em seguida na Inglaterra a partir de 1935, fugindo do nazismo, que é algo também comum para os sociólogos do seu tempo. Ele escreveu as suas obras em alemão, que é a sua língua original, e também em inglês, o país que ele adotou para viver depois de 1935. Essas características o aproximam de outros intelectuais já citados, porque também, como judeus, tiveram que fugir do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Norbert Elias tem formação diversificada, que inclui medicina, filosofia, sociologia, psicologia. Isso permitia a ele participar da elaboração e discussão teórica em vários desses campos e, ao mesmo tempo, construir uma sociologia que era absolutamente original e interdisciplinar a partir dos seus conhecimentos nessas áreas. Alguns conceitos relevantes da obra de Norbert Elias devem ser tratados aqui. Alguns deles que podemos citar são teias de interdependência, configurações, redes e homoclausos. Com esses conceitos, ele procurou mostrar as dificuldades do ser humano em enfrentar uma vida em sociedade. São conceitos que permanecem válidos para a realidade do nosso tempo, na medida que a sociedade em rede se constitui, criando novas interdependências, como ele havia observado em seu tempo. A carreira acadêmica de Norbert Elias não foi de grande sucesso, porém, ele trabalhou como assistente de Mannheim nos anos 1930 na Universidade de Frankfurt, então trabalhando com um importante sociólogo do seu tempo. Também trabalhou na Universidade de Heidelberg, Frankfurt, Leicester, Gana e Amsterdã. Então, uma trajetória um pouco errante, não se focando exatamente em alguma dessas instituições. No campo acadêmico, Norbert Elias posicionou-se como um outsider, combatendo o que denominou maneira tradicional de pensar. Ele criticou os modismos e buscou inovar no campo da sociologia, o que contribuiu para que sua obra permanecesse desconhecida até a década de 1970, quando em diversas partes do mundo, conceitos formulados por ele passaram a ser utilizados na análise da sociedade. A sociologia figuracional, criada por Norbert Elias, foi incorporado ao discurso acadêmico, inclusive no Brasil, contribuindo para diversificar as abordagens acerca de temas contemporâneos. Sobre as referências da sua obra, Norbert Elias declarou que, recentemente, e isso me irritou muito, li em um estudo inglês que eu era o último representante da sociologia clássica, alguém que aspira à grande síntese, e assim por diante. Isso me irritou porque preferiria ser reconhecido como o primeiro a abrir uma nova via na sociologia. De obra marginal, como ele gostava de se posicionar, sem espaço para discussão no mundo acadêmico e circulação na sociedade, o trabalho de Norbert Elias foi incorporado ao acervo das ideias do século XX e permanece como referência para estudos científicos. Encerramos aqui a análise da contribuição de Norbert Elias para a sociologia. Como vimos, os conceitos por ele desenvolvidos permanecem válidos para as análises da realidade contemporânea, inclusive em nosso país.